Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O Fluminense hoje tenta começar a fugir dessa fase ruim que está acontecendo com o time, dessa crise, né? Que de doze jogos, só 2 vitórias, né? Então, o Fluminense já está na Copa do Brasil, estou vendo isso aqui no GE, tá? A redação do GE. O Fluminense entra na Copa do Brasil neste momento, na quinta fase, junto com os outros times da Série A, do Brasileirão. Já o Operário entrou na segunda fase, passou por Betim, capital, Distrito Federal, e Londrina. O Fluminense faz boa campanha no Brasileirão, tá? Ocupa a terceira posição, apesar de ter perdido pro Inter, e na última rodada, em pleno Maracanã, ter empatado com o Vitória 2-2, quase que perde, empatou no finalzinho, estava ganhando de 1-0, o Vitória virou, e ganhando de 1-0, jogando bem. Aí o Vitória no segundo tempo, num lance de um pênalti lá, vacilo do Fluminense, o Vitória empatou e virou para 2-1. Aí nos acréscimos, quem diria? Ele, que tem jogado mal, o Serna, fez o gol da virada. O bonito gol de cobertura com o lindo passe do João Kennedy. E ficou em 2-2. Teve chance de fazer o terceiro, mas acabou 2-2 mesmo. O Operário vem de derrota para o CRB por 3-0 pela oitava rodada da Série B, fora de casa, e deixou o G6, que estava ocupando na Série B. Ele não é um time bobo, é um bom time. O time ocupa a oitava colocação da tabela segunda divisão, é um bom time, não é ruim. Com 12 pontos, na Copa do Brasil a equipe segue invicta, com 3 vitórias e um empate. O último jogo entre Fluminense e Operário lá no campo, no campo que eles jogaram, né? Que cheio de gramado muito ruim, cheio de lombar, de buraco, muito ruim gramado mesmo. Gramado esse que o Martinez contundiu. E um empate em 4 jogos da competição, né? Aqui, onde assistia? Amazon Prime, né? E também pode ver tempo real no GE, ou se quiser também pode ouvir a narração do Gabriel Amaral no Jornada KTO. Só que aí é só a narração, né? Pode botar para ver a televisão e ver a narração. Provável escalação: Fluminense, técnico Luiz Ubeldia, que está resistindo, só Deus sabe como. E o Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro também. O técnico Luiz Ubeldia deve retomar o time ideal nesta terça-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, né? Pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil contra o Operário Paraná, de Ponta Grossa. Isso porque, diante do que eu acabei de falar, né? Porque o Fluminense empatou lá em 0-0 e esse é o jogo da volta. Se acabar empate, vai para os pênaltis. Se tiver um vencedor, o time que vencer passa para a oitava fase da Copa do Brasil. Diante do Vitória no último sábado, o treinador optou por poupar algumas peças, como a defesa, o meio e parte do setor ofensivo, né? Isso o Zubeldia. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio ou James. Atualmente o James está merecendo o banco. O Ignácio, por mais que não tenha jogado bem, atualmente está melhor do que o James. De repente o James ficando no banco pode melhorar. Ou poderia botar, na minha opinião,
poderia testar também o Igor Rabelo, que o Igor Rabelo é um jogador experiente, já jogou em times bons, né? E eu acho que ele, de repente, poderia jogar melhor do que os que estão jogando atualmente. Freitas e Guilherme Arana. Bernal, Hércules e Lúcia Costa. Savarino, Canóbio e John Kennedy, ou Castilho. Então, na realidade, meu time seria Fábio, Guga, Ignácio ou o Igor Rabelo, Freitas e Guilherme Arana, Bernal, Hércules e Lúcia Costa, Savarino, Canóbio e John Kennedy. O time que eu colocaria seria esse, com uma dúvida só entre o Ignácio ou o Igor Rabelo. Eu testaria hoje o Igor Rabelo. Desfalques, Matheus Reis, que só volta ano que vem, né? Cirurgia no joelho. Apesar que o filé faz milagre, né? Mas a tendência é ele voltar só ano que vem. Germancano, lesão muscular grau 2, já está treinando junto com o grupo. Eu acho que só depende do treinador querer colocá-lo agora ou não, né? Pelo menos no banco, né? E Martinelli, 2 na coxa esquerda, em avaliação de possível lesão. O Martinelli, ele já tá treinando ainda não totalmente com o grupo, mas no gramado já e separado lá com o grupo. A tendência é ele voltar possivelmente no meio da semana que vem contra o Bolívar, para tentar ajudar o time a ganhar o jogo com a diferença de 3 gols. Vamos ver. Operário do Paraná, técnico Luizinho Lopes. O técnico Luizinho Lopes deve manter a espinha dorsal da equipe que tem ido a campo na Série B. A dúvida é a vaga no meio de campo, que tem disputa entre Matheus Trindade e Índio. No ataque, a dúvida é entre Pablo e Caio Dantas, na referência. Provável escalação do Operário Paraná, de Ponta Grossa. Wagner, Doca, Coenur, Klaus e Moraes. Índio ou Matheus Trindade, Vinícius Diniz, bom jogador, e Bosquilha, muito bom jogador. Berto, Pablo ou Caio Dantas e Ailo. Desfalques, Mingote, Breno e Zuluaga, departamento médico. Arbitragem, árbitro, João Vitor Gobi. Estava vendo mais cedo o Lessa e o Gabriel Amaral falar que ele só apitou um jogo até agora do Fluminense, mas diz que foi considerado o segundo melhor jogador no Campeonato Paulista desse ano. João Vitor Gobi. Vamos ver se ele vai apitar bem o jogo hoje, de São Paulo. Assistente número 1, Alex Ang Ribeiro, também de São Paulo. Assistente número 2, Miguel Caetano Ribeiro da Costa, São Paulo. O trio então é de São Paulo. VAR, Emerson de Almeida. Quarto VAR, Pierre Dias dos Santos. Onde que eu falei Emerson? Eu nem sei onde eu vi Emerson agora. Eu tô voando. Então vamos lá. VAR, eu que falei errado aqui. O quarto árbitro que era Pierre Dias dos Santos, Rio de Janeiro, desculpa. O VAR é Emerson de Almeida Ferreira, Minas Gerais. Então o quarto árbitro é do Rio, é o Pierre Dias dos Santos, Rio de Janeiro, né? E o VAR, Emerson de Almeida Ferreira, Minas Gerais. Vou repetir que eu tinha errado ali. Vamos lá, árbitro, João Vitor Gobi, São Paulo. Assistente 1, Alex Ang Ribeiro, São Paulo.
Assistente número 2, Miguel Cantaneu Ribeiro da Costa, São Paulo. Quarto árbitro, Pierre Dias dos Santos, Rio de Janeiro. VAR, Emerson de Almeida Ferreira, Minas Gerais. Isso aí então, o Fluminense hoje tem que fazer um grande jogo, o Belgé tem que fazer o time jogar bem. O Fluminense ganhar esse jogo hoje, ganhar bem, para ir com moral contra o São Paulo no sábado aqui no Maracanã. Aí, se Deus quiser conseguir uma grande vitória contra o São Paulo no sábado, tem que botar o time titular, não pode poupar ninguém não. Aí bota o time titular hoje, sábado, para conseguir uma grande vitória hoje, no sábado contra o São Paulo também. E para, acho que é terça-feira ou quarta, jogar contra o Bolívia aqui e também conseguir a vitória, possivelmente com a volta de Martinelli, mas só se ele estiver bem. Também não adianta botar o Martinelli para jogar, para ele sair e ficar muito mais tempo parado. Se ele estiver bem, bota ele para jogar. Senão deixa lá quem está lá. O Martinelli, se voltar, né? E aí conseguiu uma grande vitória que tem que ser de no mínimo 3-0 contra o Bolívar, para ficar na frente do Bolívar e, se Deus quiser, depois ganhar o jogo no meio da semana, no final de semana, e depois, na outra semana, ganhar também aí, esse meio da semana, saiu, acho que é contra, não sei se é o Bragantino, é fora de casa. Aí é bom ganhar também. Depois, no início da outra semana, ganhar do Laguaira para se classificar para a próxima fase da Libertadores, que não adianta nada o Hulk ter se apresentado ontem aí, falar que veio para ganhar a Libertadores se o Fluminense se classificar para a próxima fase da Libertadores. Aí fica difícil, né? Aí fica muito difícil. Aí ele tem que jogar em outro time, ou então ganhar a Libertadores do ano que vem. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir, vai se classificar para outra fase. E vamos seguir em frente na Libertadores e na Copa do Brasil. E bem no Brasileiro também, se Deus quiser. Vamos aguardar agora, hoje, quando faltar mais 2 horas mais ou menos, para saber os relacionados para o jogo de hoje. E quando faltar 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos, saber o time titular realmente para o jogo de hoje contra o Operário de Ponta Grossa do Paraná. Vamos aguardar para ver. Se Deus quiser, jogar bem e conseguir uma grande vitória. Que a gente, contra o Vitória, no primeiro tempo até jogou bem, mas só fez o gol. Aí depois deu aquele branco que tem dado o time do Fluminense, principalmente da zaga, né? E ali o cabeça de área, a zaga, e o Alisson provou que não dá para jogar não. E a zaga do Fluminense, no meio do ano, o Fluminense tem que trazer 2 grandes zagueiros. Tem que fazer o sacrifício e trazer o Lima. O Lima não, o Nino. Tem que trazer o Nino e um outro bom zagueiro aí. Tem zagueiros aí baratos aqui no Brasil que são melhores do que os que estão jogando no Fluminense. Sinceramente, né? Trocar uma moeda valiosa, que não está valendo nada atualmente, por uma moeda teoricamente mais fraca, mas que atualmente vale mais do que essa outra. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar, eu estou aguardando ansiosamente, espero poder amanhã vir aqui falar com vocês sobre a grande vitória do Fluminense e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora, vamos aguardar ansiosamente para ver. Agora, todo mundo sabe que eu, normalmente quando acabo o vídeo que eu falo sobre o Fluminense, eu falo sobre a minha situação, né? Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu vim andar sair com minha esposa de meio-dia à meia-noite, então eu tentei fazer alguma coisa como uma terapia antes de meio-dia. E aí, como eu sempre assisti os YouTubers que falam do Fluminense aqui, apesar de eu não entender nada de internet aqui, eu
pedi à sobrinha da minha esposa que veio aqui para me ajudar a fazer o canal. Fiz o canal, dei esse nome que está aí, canal Sênior Flor. E eu também não tenho nem ninguém lá dentro do Fluminense para me informar as notícias do Fluminense, né? Então, é o que eu faço. Como eu não sei fazer quase nada no YouTube também, eu vejo as notícias dos YouTubes que eu conheço pelo próprio YouTube e que eu sei que o que eles falam normalmente é verdade. Aí, dito isso, eu pego o que eles falam, digo o nome deles aqui e passo a notícia aqui para vocês. Tá, aí eu comecei a fazer como uma terapia, tem me ajudado bastante. Pensei de não ter nem 50 inscritos, e para minha surpresa, eu acho que para surpresa de muita gente também, estou com 792 inscritos. E aí eu me empolguei e tô levando a sério e espero chegar até a parada para a Copa do Mundo aos 1.000 inscritos pelo menos. E para isso, eu espero contar com o apoio de todos vocês. Quem já está inscrito, quem não está também. Que eu sei que tem muita gente que não está inscrito, mas que assiste meus vídeos. Por favor, todo mundo tiver inscrito, eu fiz amizade com vários, que eu converso quase que diariamente com eles pelas mensagens do canal, né? Aí converso com eles, fiz amizade e espero que todos que estão inscritos que continue dando like, compartilhando e dá o hypar para melhorar a pontuação do canal, né? E também que peçam aos seus amigos para se inscreverem, dar o like e compartilhar. E quem não está inscrito, mas costuma assistir os vídeos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peço aos seus amigos também que estiverem inscritos para se inscreverem, dar o like e compartilhar. Dá um abraço para o Fábio, que ontem eu fui fazer o exame fui na médica do câncer ontem lá na Tijuca. Conheci e ele se inscreveu no meu canal. E ele atricolou também, falou que ia se inscrever, se inscreveu e que ia falar com os amigos dele para se inscreverem também. Aí, Fábio, obrigado aí pela ajuda. Tamo junto. E peça aos seus amigos aí realmente para se inscreverem. Se tu puder, quando der o like do próximo vídeo de hoje e compartilhar também, dá o hypar aí, vê como é que faz para dar o hypar para ajudar a pontuação do canal. E nesse ponto, aí eu tô contente, porque está aumentando as inscrições. Mas aí o problema, a outra parte é que não está muito bom em relação aos Pix, porque o equipamento que eu uso para fazer aqui os vídeos não estão legais, são muito obsoletos, né? Então, eu espero contar com o apoio de vocês para poder ver, melhorar os equipamentos para poder fazer os vídeos melhores. Quem puder colaborar, tem 2 Pix. Um Pix é o e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo ou qualquer outro problema que dificulte digitar, ou até por achar mais fácil, menor, né, digitar esse Pix, aí pode botar nesse, tranquilo, é só escolher. O importante é fazer o Pix, né? E os 2 Pix, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. O primeiro, que é o do e-mail, é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é o menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Tá? Os 2, como falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, qualquer valor, desde que não faça falta para nenhum de vocês, pode colaborar aí. Um abraço a todos
uma grande vitória do Fluminense hoje, convincente, para a gente poder elogiar aqui amanhã e fiquem com Deus. Se puderem colaborar aí, colabore com o canal. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.